Você já se perguntou se está se saindo melhor ou pior que todo mundo quando o assunto é dinheiro? Talvez você passe a noite em claro pensando no saldo da sua conta bancária, imaginando se outras pessoas da sua idade têm mais guardado do que você. Ou quem sabe você está rolando as redes sociais, vendo pessoas postando sobre suas últimas férias ou carro novo e não consegue deixar de se perguntar como elas conseguem pagar por tudo isso. Bem, neste vídeo eu vou desvendar a realidade financeira do brasileiro médio e garanto que alguns desses números vão te chocar. Alguns podem te fazer se sentir melhor sobre sua situação, enquanto outros podem ser um sério choque de realidade. De qualquer forma, ao final deste vídeo, você terá uma imagem clara de onde você se posiciona financeiramente em comparação com os outros. Meu nome é João e eu ajudo as pessoas a entenderem sobre dinheiro, finanças pessoais e construção de patrimônio. Se você está interessado em colocar suas finanças em ordem e talvez até se adiantar à maioria, garanta sua inscrição no canal e deixe o like se esta informação te ajudar. Antes de mergulharmos nessas estatísticas reveladoras, deixe-me te perguntar algo. Quando você pensa na situação financeira do brasileiro médio, o que vem à sua mente? Você imagina alguém que tem tudo sob controle, construindo patrimônio constantemente e se preparando para a aposentadoria? Ou você imagina alguém que está basicamente vivendo de salário em salário, torcendo para que tudo dê certo no final? A verdade é que a maioria de nós não tem ideia de como é o normal quando se trata de dinheiro. Podemos ter suposições baseadas no que vemos ao nosso redor, mas a realidade é muitas vezes muito diferente do que imaginamos. E aqui está o que torna todo esse tópico tão fascinante. Entender esses números não é apenas para satisfazer sua curiosidade, é para te dar a informação que você precisa para tomar decisões melhores com seu próprio dinheiro. Pense desta forma: se você está tentando entrar em forma, não gostaria de saber quanto a pessoa média pesa ou quanto ela se exercita? Se você está tentando melhorar suas notas, não gostaria de saber como você se compara aos outros alunos? Com dinheiro, funciona da mesma forma. Quando você entende onde você se posiciona em comparação com os outros, você pode fazer escolhas mais informadas sobre seus gastos, poupança e investimentos. Então vamos começar com algo que afeta todo trabalhador neste país: a renda. Quando você recebe seu salário no final do mês, você está ganhando mais ou menos que o trabalhador típico. De acordo com os dados mais recentes do IBGE, a renda média mensal do trabalho para um trabalhador formal brasileiro, antes dos impostos, pode variar bastante, mas se situa em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. Lembre-se, estamos falando de renda individual aqui, não de renda familiar, que incluiria um cônjuge ou outros membros da família que também possam estar trabalhando. E quando dizemos média, isso significa que metade dos trabalhadores ganha mais que esse valor e metade ganha menos. É o meio do caminho. Se você está ganhando algo em torno de 15 a 20 reais por hora, considerando uma jornada de 44 horas semanais, você está ali, junto com o trabalhador formal médio. Mas aqui é onde a coisa fica interessante. Esses R$ 2.500 a R$ 3.000 são antes do leão, o governo, levar a sua parte. Depois de impostos federais, estaduais, dependendo do caso, INSS e outras contribuições, esse número diminui rapidamente. Dependendo de onde você mora e do seu padrão de consumo, você pode estar levando para casa algo entre R$ 2.000 e R$ 2.500. De repente, isso não parece tanto dinheiro assim, não é? Mas a renda é apenas uma peça do quebra-cabeça. O que realmente importa é o que as pessoas estão fazendo com esse dinheiro depois que o ganham. E aqui é onde as coisas ficam realmente fascinantes e honestamente um pouco preocupantes. Vamos falar sobre a poupança para aposentadoria, porque aqui é onde muita gente vai ter um choque de realidade. De acordo com pesquisas recentes sobre finanças dos brasileiros, a maioria tem muito pouco ou absolutamente nada guardado, especificamente para a aposentadoria. Para aqueles que possuem algum tipo de poupança ou investimento, a mediana do valor acumulado para a aposentadoria, excluindo a Previdência Social, o INSS, é extremamente baixa, muitas vezes não passando de alguns poucos milhares de reais, se tanto. E aqui está a parte mais impactante. Uma parcela significativa dos brasileiros, talvez cerca de 30% a 40%, não possui absolutamente nada guardado para quando parar de trabalhar. Zero. Isso significa que 1 a cada 3 ou 4 pessoas que você encontra planeja depender inteiramente do INSS quando se aposentar, supondo que ele ainda esteja funcionando como hoje. Para aqueles que de fato possuem alguma poupança para aposentadoria, os números variam drasticamente por idade e alguns deles são bem alarmantes. Pessoas com menos de 25 anos têm um saldo mediano de menos de R$ 500. Para ser justo, se você tem 23 anos e está começando sua carreira, ter R$ 500 guardados já é um bom começo, mas isso destaca a importância de começar cedo. O grupo de 25 a 34 anos se sai um pouco melhor, com um saldo mediano em torno de R$ 10.000. Mas mesmo essa quantia parece muito pequena quando você
você considera que são pessoas que já estão trabalhando há vários anos e deveriam estar atingindo sua estabilidade financeira. Quando chegamos na faixa etária dos 65 anos ou mais, o saldo mediano sobe para algo em torno de 50 a 80 mil reais, para quem conseguiu acumular algo fora do INSS. Embora isso possa parecer uma quantia razoável, vamos colocar em perspectiva. Se você se aposentar com 80 mil reais e seguir a regra tradicional de saque de 4% ao ano, você conseguiria tirar cerca de R$ 3.200 por ano de suas economias de aposentadoria. Isso dá menos de R$ 270 por mês. Pensa nisso por um segundo. Você conseguiria viver com R$ 270 na aposentadoria? Mesmo que você tenha sua casa quitada e não tenha parcelas de financiamento, 270 não cobririam seus gastos com supermercado, contas de consumo, saúde e tudo mais que você precisa para sobreviver. É por isso que entender essas estatísticas é tão importante. Se você está na casa dos 20, 30 ou 40 anos e está olhando para esses números de aposentadoria, você deveria ter uma conversa séria consigo mesmo sobre se está poupando o suficiente, porque o brasileiro médio claramente não está. Falando em previdência social, já que tantas pessoas planejam depender fortemente dela, vamos ver o que o benefício médio do INSS realmente oferece. O INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, informa que o benefício médio mensal pago aos aposentados é de cerca de R$ 1.500 a R$ 2.000. Isso dá cerca de R$ 18.000 a R$ 24.000 por ano. Agora, R$ 1.500 ou R$ 2.000 pode parecer manejável, especialmente se você não tiver dívidas de financiamento de imóvel. Mas lembre-se que este é o pagamento médio. Se você teve anos em que não trabalhou ou ganhou muito pouco, seu benefício pode ser significativamente menor que isso. E se você é alguém que nunca ganhou muito durante os seus anos de trabalho, você pode estar olhando para um cheque do INSS que mal dá para manter as contas básicas em dia. Por outro lado, algumas pessoas adotam uma abordagem completamente diferente em relação ao INSS. Elas planejam sua aposentadoria assumindo que não receberão um centavo do INSS, tratando qualquer benefício que recebam como um bônus. Isso pode parecer excessivamente cauteloso, mas dadas as mudanças demográficas e os desafios de financiamento de longo prazo enfrentados pelo programa, provavelmente não é uma má maneira de pensar. Mas vamos mudar de assunto e falar sobre algo que afeta a sua vida diária agora mesmo: gastos. Quanto o brasileiro médio realmente gasta por mês? De acordo com pesquisas de orçamento familiar, as famílias brasileiras gastam em média algo em torno de R$ 4.000 a R$ 5.500 por mês. Ao longo de um ano, isso soma aproximadamente R$ 48.000 a R$ 66.000 em gastos totais. Agora, pense no que isso significa. Se a família média está gastando R$ 60.000 por ano, ela precisa trazer para casa pelo menos esse valor apenas para empatar. E lembre-se, estamos falando de renda líquida, não de renda bruta. Então, se você quer ter algum dinheiro sobrando para poupança, investimentos ou construção de patrimônio, você precisa estar ganhando significativamente mais do que R$ 60.000 por ano como família. Esses gastos se dividem em algumas categorias bastante previsíveis, mas os valores podem te surpreender. A maior parte vai para a moradia, o que não deve chocar ninguém que já pagou aluguel ou financiamento. A família média gasta cerca de R$ 1.000 a R$ 1.500 por mês em custos de moradia. Isso inclui aluguel ou parcelas do financiamento, condomínio, IPTU, seguros, contas de consumo, água, luz e gás e manutenção. R$ 1.500 por mês em moradia. Isso dá mais de R$ 18.000 por ano apenas para ter um teto sobre a cabeça. E se você mora em uma capital ou cidade grande, provavelmente está rindo de quão baixo esse número parece. Em lugares como São Paulo ou Rio de Janeiro, R$ 1.500 pode mal pagar um quarto em um apartamento compartilhado, se você tiver sorte. A alimentação aparece como a segunda maior despesa, com a família média gastando cerca de R$ 600 a R$ 900 por mês em supermercado e refeições fora. Isso dá mais de R$ 7.200 por ano apenas para alimentar a todos. E, honestamente, se você está gastando menos de R$ 900 por mês para alimentar sua família, você provavelmente está fazendo algo certo. Ou isso, ou você dominou a arte de viver de miojo e pão com manteiga. Transporte consome outros R$ 500 a R$ 800 por mês, o que cobre parcelas de carro, seguro, combustível, manutenção e transporte público. Quase R$ 9.600 por ano apenas para ir de um ponto A a um ponto B. E é por isso que alguns especialistas financeiros sugerem que seus custos de moradia e transporte combinados não devem exceder 50% da sua renda. Quando você soma R$ 1.500 para moradia e R$ 800 para transporte, você já está em R$ 2.300 por mês e ainda nem falamos de mais nada. Agora vamos mergulhar em algo que pode fazer ou destruir seu futuro financeiro: o score de
Crédito. A maioria das pessoas sabe que deveria se preocupar com seu score de crédito, mas pode não saber onde realmente se encontra em comparação com os outros. De acordo com birós de crédito brasileiros, o score médio no Brasil varia, mas se situa em torno de 600 a 700, numa escala que vai de 0 a 1000. Isso é considerado um score bom ou satisfatório, mas aqui está o que é interessante sobre esse número. Significa que muitas pessoas estão fazendo pelo menos algumas coisas certas quando se trata de gerenciar o seu crédito. Elas geralmente pagam suas contas em dia e mantêm seus níveis de dívida razoáveis. Mas não deixe que essa média de 600 a 700 te engane fazendo você pensar que todo mundo tem sua situação de crédito resolvida. Ainda há muitas pessoas por aí com scores na faixa de 300 a 500, se perguntando por que não conseguem aprovação para taxas de juros decentes em nada. Seu score de crédito afeta tudo, desde a sua taxa de financiamento imobiliário até as condições do seu empréstimo de carro, e até algumas empresas verificam o score de crédito antes de contratar. A boa notícia é que manter um score de crédito decente não é ciência de foguetes. Pague suas contas em dia, não use o limite máximo dos seus cartões de crédito e evite abrir novas contas de crédito toda vez que quiser economizar 10% no caixa. É realmente simples assim, mas de alguma forma, uma parcela significativa da população ainda consegue estragar tudo. Falando em crédito, vamos abordar o elefante na sala, a dívida de cartão de crédito. Aqui as coisas ficam feias rapidamente. A família brasileira média está carregando algo em torno de 3 mil a 5 mil reais em dívida de cartão de crédito. 5 mil reais. Isso não é um financiamento de carro ou de casa onde você está comprando algo que mantém valor. São 5 mil reais gastos em coisas que provavelmente estão em armários pegando poeira ou já foram jogadas fora. O que torna isso ainda mais doloroso são as taxas de juros dos cartões de crédito. Estamos falando de 15, 20, às vezes 300% ao ano ou mais no rotativo. Se você está pagando 20% de juros sobre 5 mil reais em dívida de cartão de crédito, você está jogando fora R$ 1.000 por ano apenas em pagamentos de juros. Isso é dinheiro que poderia estar indo para a construção de patrimônio, mas em vez disso, está enriquecendo as operadoras de cartão de crédito. O que realmente me incomoda na dívida de cartão de crédito é que a maior parte dela vem da compra de coisas que as pessoas realmente não precisam. Claro, às vezes as pessoas usam cartões de crédito para emergências ou indispensados, mas vamos ser honestos. Muitos desses 5 mil reais foram para roupas, eletrônicos, jantares fora, compras online e compras por impulso que pareciam uma boa ideia na hora. A solução é bastante simples, mesmo que não sempre seja fácil de implementar. Pague o saldo total do seu cartão de crédito todos os meses. Se você não pode pagar algo à vista, não coloque no cartão de crédito, a menos que seja uma emergência genuína. E se você já está com um saldo devedor, faça dessa dívida a sua prioridade financeira, mesmo antes de começar a investir para a aposentadoria. Não faz sentido ganhar 7% na bolsa de valores se você está pagando 20% em dívida de cartão de crédito. Agora vamos falar sobre patrimônio líquido, que é provavelmente o melhor número para medir sua saúde financeira em geral. Patrimônio líquido é simplesmente o que você possui menos o que você deve. Some o valor da sua casa, os seus carros, suas contas bancárias, suas contas de investimentos e tudo mais que você possui. Depois, subtraia seu financiamento imobiliário, dívida de cartão de crédito, empréstimos estudantis, se tiver, e qualquer outro dinheiro que você deve. O que sobrar é o seu patrimônio líquido. De acordo com algumas estimativas, o patrimônio líquido mediano para as famílias brasileiras é de cerca de 50 a 80 mil reais. Mas assim como com a poupança para a aposentadoria, esse número varia drasticamente por idade, e algumas das divisões são bem reveladoras. Se você tem menos de 35 anos, o patrimônio líquido mediano é de menos de 10 mil reais. Se você tem 25 anos e está começando a sua carreira, ter 10 mil reais em patrimônio líquido não é terrível, mas se você tem 34 anos e ainda está em 10 mil reais, talvez seja bom ter uma conversa séria consigo mesmo sobre sua trajetória financeira. O grupo de 35 a 44 anos se sai melhor, com um patrimônio líquido mediano de 30 mil a 50 mil reais. A faixa etária de 45 a 54 anos atinge 80 mil a 120 mil reais. Pessoas entre 55 e 64 anos têm um patrimônio líquido mediano de 150 mil a 200 mil reais. E aqueles com 65 a 74 anos chegam a 250 mil a 350 mil reais. O que acho fascinante nesses números é o seguinte: eles são bastante alcançáveis para a maioria das pessoas com renda decente e alguma disciplina financeira básica. Você não precisa ser um gênio do mercado de ações ou criar a próxima grande empresa de tecnologia para atingir esses marcos. Você só precisa consistentemente gastar menos do que ganha e investir a diferença. Mas há outro lado da moeda que precisamos abordar: as taxas de poupança.
Quanto da sua renda o brasileiro médio realmente está guardando? O IBGE e outras pesquisas mostram que o brasileiro poupa, em média, cerca de 4 a 7% da sua renda após os impostos. 6%! Isso é tudo! Agora, 6% pode não parecer terrível, mas vamos pensar no que isso realmente significa. Se você está poupando 6% da sua renda e parte disso precisa ir para objetivos de curto prazo, como comprar um carro ou dar entrada em uma casa, não sobra muito para a construção de patrimônio a longo prazo. Considere isto. A entrada média para um imóvel no Brasil pode variar de 30 mil a 80 mil reais. Uma reforma de cozinha custa em média de 10 mil a 30 mil reais. Um carro novo custa em média mais de 80 mil reais. Se você está poupando apenas 6% da sua renda e precisa financiar todos esses objetivos de curto prazo, quanto realmente está chegando às suas contas de aposentadoria? A maioria dos especialistas financeiros sugere poupar pelo menos 10 a 15% da sua renda, especificamente para a aposentadoria, e isso além do que você está separando para outros objetivos. Se você quer se aposentar mais cedo e não ter que trabalhar até os 70 anos, provavelmente precisa poupar ainda mais do que isso. Isso nos leva a algo que pode te surpreender: a idade de aposentadoria. Quando você acha que a maioria das pessoas realmente para de trabalhar? Se você adivinhou 65, você estaria perto, mas não totalmente certo. De acordo com dados recentes, a idade média de aposentadoria no Brasil tem sido próxima dos 60 a 65 anos, especialmente após as reformas da Previdência. Agora, isso pode parecer muito bom à primeira vista. Quem não gostaria de se aposentar aos 60 e poucos anos e passar seus anos dourados fazendo o que quiser? Mas aqui está a pegadinha. A maioria das pessoas só consegue receber o benefício integral do INSS após cumprir as regras de tempo de contribuição e idade mínima, que podem se estender. Então, se você está se aposentando mais cedo, você pode ter alguns anos para cobrir o buraco de alguma forma. E se suas economias para a aposentadoria se parecem com os números medianos que falamos anteriormente, esses anos podem ser bem apertados. Aqui está outra forma de pensar nisso. Se você começa a trabalhar aos 22 e se aposenta aos 61, você passou 39 anos na força de trabalho. São quase 4 décadas de acordar cedo, ir para o trabalho, lidar com chefes, participar de reuniões e fazer o que quer que você faça para ganhar um salário. Depois de todo esse tempo, você finalmente se aposenta com talvez 80 mil reais em suas contas de investimento, o que já estabelecemos que te dá cerca de 270 reais por mês para viver. Isso parece um bom negócio para você? Porque, honestamente, para mim parece um negócio bastante ruim. Mas aqui é onde a coisa fica ainda mais interessante. O IBGE e outras projeções indicam que alguém que atinge os 65 anos no Brasil pode esperar viver mais 15 a 20 anos. Então, se você se aposenta aos 61, você pode ter 25 ou mais anos de aposentadoria para financiar. 25 anos é muito tempo. É mais tempo do que a carreira inteira da maioria das pessoas até aquele ponto. E aqui está a pergunta que deveria te tirar o sono. Quantos desses 25 anos de aposentadoria você estará saudável o suficiente para realmente aproveitar? Aos 65, há uma boa chance de que você ainda esteja em boa forma. Mas e aos 71 ou 81? O tempo tem uma maneira engraçada de nos alcançar a todos, e as atividades que você pode fazer aos 65 não podem ser as mesmas que você consegue fazer aos 75. É por isso que entender essas estatísticas financeiras não é apenas para satisfazer a curiosidade, é para reconhecer que a abordagem da pessoa média em relação ao dinheiro não está funcionando muito bem. Quando o brasileiro típico tem menos de 80 mil reais guardados para aposentadoria e está carregando 5 mil reais em dívidas de cartão de crédito, algo está seriamente errado com essa imagem. Mas aqui está a boa notícia, e é por isso que eu queria compartilhar todos esses números com você. Uma vez que você sabe como é o médio, fica bastante claro como fazer melhor que a média. E fazer melhor que a média não exige nenhuma fórmula mágica ou conhecimento secreto que apenas pessoas ricas possuem. Se você está consistentemente poupando mais de 6% da sua renda, você já está à frente da maioria das pessoas. Se você está evitando dívidas de cartão de crédito, você está bem à frente no jogo. Se você entende em que está investindo e está realmente colocando dinheiro em contas de aposentadoria regularmente, você está superando a concorrência. A realidade é que a maioria dessas estatísticas são bastante alcançáveis de serem superadas,
com uma disciplina financeira básica. Você não precisa ganhar um salário de 6 dígitos ou herdar dinheiro de um parente rico. Você só precisa ser mais intencional com o seu dinheiro do que a pessoa média. E, francamente, essa barra está bem baixa. Pense desta forma: se a família média está gastando R$ 5.000 por mês e você consegue descobrir como viver confortavelmente com R$ 4.000 por mês, você acabou de liberar R$ 12.000 por ano para poupança e investimentos. Faça isso consistentemente por algumas décadas e você estará em uma liga financeira completamente diferente da maioria dos seus pares. O mesmo princípio se aplica a todas essas estatísticas. Supere a média um pouquinho em várias áreas e o efeito composto ao longo do tempo se torna massivo. Ganhe um pouco mais de R$ 3.000 por mês, poupe mais de 6%, evite dívidas de cartão de crédito e invista consistentemente em fundos de índice de baixo custo e você se aposentará com certeza mais de R$ 80.000 em contas de aposentadoria. O que considero mais interessante em tudo isso é como essas estatísticas revelam a ligação entre o que as pessoas dizem que querem e o que elas realmente fazem. Todo mundo diz que quer segurança financeira. Todo mundo diz que quer se aposentar confortável. Todo mundo diz que quer parar de se preocupar com o dinheiro. Mas o comportamento do brasileiro médio não corresponde a esses objetivos. Talvez seja porque a maioria das pessoas realmente não sabe como é a média. Talvez elas assumam que todo mundo tem as suas finanças em ordem, então não sentem nenhuma urgência em mudar seus próprios hábitos. Ou talvez elas saibam que deveriam estar se saindo melhor, mas não sabem como começar ou acham que é muito tarde para fazer a diferença. Se você está assistindo este vídeo e algumas dessas estatísticas tocaram você um pouquinho de perto, não entre em pânico. O fato de que você está aqui aprendendo sobre dinheiro e tentando entender sua situação financeira já te coloca à frente de muita gente. A maioria das pessoas nunca sequer dedicam o tempo para descobrir onde se encontra ou o que precisa fazer de diferente. Aqui é usar esses números como motivação, não como uma desculpa para desistir. Se você tem 35 anos com menos de R$ 10.000 em patrimônio líquido, isso não significa que você está condenado à mediocridade financeira. Isso significa que você tem um trabalho para fazer, mas também tem 30 anos ou mais para acertar as coisas. E se você já está se saindo melhor que essas médias em algumas áreas, não deixe que esse sucesso o torne complacente. Talvez você tenha um score de crédito sólido e nenhuma dívida de cartão de crédito, mas suas economias para a aposentadoria estão atrasadas. Ou talvez você seja ótimo em poupar dinheiro, mas está mantendo tudo isso em uma conta poupança que rende praticamente nada, em vez de investir para o crescimento. A linha final é esta. Essas estatísticas financeiras do brasileiro médio deveriam ser um abre-olhos, mas também deveriam ser empoderadoras. Quando você sabe como é o normal, você pode tomar decisões informadas sobre se quer ser normal ou se quer ser melhor que isso. Pessoalmente, acho que você merece mais do que se aposentar aos 61 anos com R$ 80.000 e torcer para que o INSS não fique sem dinheiro. Você merece mais do que carregar dívidas de cartão de crédito e gastar cada real que ganha. Você merece a paz de espírito que vem com a sua vida financeira em ordem. Essas estatísticas nos mostram onde a pessoa média termina, mas elas não precisam definir onde você vai terminar. Use-as como um ponto de partida, não como uma linha de chegada, porque uma vez que você entende o que a maioria das pessoas está fazendo com seu dinheiro, fica bem claro como fazer algo diferente e obter resultados muito melhores. A escolha é sua.